Isaías, capítulo 40, versos de 3 a 5. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará e toda a carne a verá, pois a boca do Senhor o disse. Pai querido, que o Senhor Deus fale conosco mais uma vez, a partir da Tua palavra, ó Deus, que será estudada. Oramos em nome de Jesus. Amém. Tanto amor. Nós começamos a falar a respeito desse amor de Deus, falando no domingo de manhã, 1 João capítulo 3. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Nós começamos a estudar Isaías 40 a partir do verso 1. E é importante a ligação da mensagem de hoje com o que nós já estudamos na semana passada, quando o Senhor traz uma mensagem de esperança, de alegria. Consolai, consolai o meu povo, diz o vosso Deus. A gente percebe que o livro de Isaías, até aqui o capítulo 39, ele vem trazendo algumas informações a respeito das punições, daquilo que aqueles estavam merecendo, do que tinham feito de errado. Mas o capítulo 40 de Isaías, ele marca uma transição, podemos dizer assim. Até o 39, julgamento e condenação. E agora fala sobre consolação, sobre amor, sobre alegria. Tem uma frase de Sproul que diz aqui: Isaías 40 é como o primeiro raio de sol após uma longa tempestade. Depois de 39 capítulos falando de julgamento, Deus ordena: consolai, consolai o meu povo. Então nós vimos aqui o Evangelho de Jesus Cristo. Isaías 40 é o Evangelho puro, é a mensagem do Evangelho. E quando a gente estuda a palavra de Deus, a gente percebe o quanto de conteúdo nós temos em uma pequena passagem, quanto de informação. E quanto mais a gente estuda, mais a gente consegue enxergar algumas coisas. Eu espero que os irmãos possam reter um pouquinho daquilo que nós estamos estudando. Porque é uma mensagem maravilhosa de paz. A paz que nós temos em Jesus Cristo. Nós vimos que esse anúncio, esse consolo, vem com uma mensagem de perdão. Já é fim do tempo da sua milícia, e a sua iniquidade está perdoada, e já recebeu em dobro das mãos do Senhor por todos os seus pecados. E já falamos isso, irmãos. O que é o Evangelho? O Evangelho não é uma mensagem para assustar as pessoas. O Deus, bicho papão vai te pegar, O Evangelho não é uma mensagem de cobranças. Estou trazendo aqui uma palavra, vocês têm que subir tantos degraus de joelho, tem que fazer isso, santificai-vos, seja perfeito. A mensagem do Evangelho, ela começa com um anúncio: vocês têm os pecados perdoados. O Senhor Jesus morreu para salvar, Ele te livrou da morte. Essa é a mensagem do Evangelho. Então a gente tem que tomar cuidado até na hora de pregar essa mensagem. Nós nunca começamos na cobrança, porque o Evangelho não é assim. Ele fala: os seus pecados estão perdoados.
A salvação está diante de vocês. Você pode encontrar a paz. Quando Jesus encontrava, com os pecadores, Ele curava, Ele perdoava, e sabia que aquelas pessoas não mereciam perdão, mas Ele curava e salvava, e dizia, vai, não peques mais, Então nós falamos, na outra mensagem, não vamos repetir a outra mensagem inteira aqui, mas nós falamos que essa mensagem do capítulo 40 é a mensagem de salvação, do Evangelho, que fala aos nossos corações, dizendo que nós temos perdão para os nossos pecados, e que nós temos a vida eterna. Enquanto que o salário do pecado é a morte, o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Nós temos o perdão, e o perdão vem pela figura de Jesus. Deus é um Deus justo. Nós temos o perdão, não seremos punidos com a morte eterna, mas o Senhor Jesus morreu para nos perdoar, para satisfazer essa justiça. Transbordou a graça onde abundou o pecado. Então guardem essa informação que tem tudo a ver com a sequência do que nós vamos estudar. Eu achei uma ilustração muito interessante, que ela se aplica muito bem nessa passagem. Quando fala da voz que clama no deserto, endireitai o caminho, aqui está falando a respeito de um costume que existia na época, Na chegada de um rei, deveria se preparar o caminho, as estradas, para que ele passasse e chegasse a um determinado local. E essa ilustração, que eu achei bem interessante, ela conta que em 1952, a cidade de Windsor, na Inglaterra, ia receber a jovem princesa Elizabeth, que havia se tornado rainha após a súbita morte de seu pai, Jorge VI, em junho de 1953. Quem assistiu aí a chegada da rainha? Vai confessar a idade, Mas qual que era o problema? Aí a ilustração diz, o problema era o caminho. As ruas de Londres, que levavam à abadia de Westminster, estavam péssimas. Bombardeios da Segunda Guerra, buracos, destroços. Um caminho indigno da majestade passar. Durante meses, milhares de operários trabalharam, tirando ali os buracos, arrumando, removendo. Ruas pavimentadas, jardins redesenhados, para que aquele dia fosse especial. E a ilustração conta que não foi só esse preparo das ruas. Também a preparação foi em relação ao anúncio dessa boa nova. A rainha vem, prepara-se, ou seja, jornais publicaram notícia, manchetes, rádio, televisão, todo mundo sabia. Era um dia esperado. As pessoas se prepararam para aquele dia. Então, quando chega o momento, estava tudo preparado. Aí essa ilustração ela aplica da seguinte forma: irmãos, a passagem que nós vamos estudar, que é essa aqui, que fala da voz que clama no deserto, endireitar e preparar o caminho. Essa passagem ela fala de uma preparação infinitamente maior, não para a chegada de uma rainha terrena, mas para o Rei dos Reis. Não para a coroação temporal, mas uma manifestação eterna da glória divina. Preparado o caminho para a chegada do Rei Jesus. Sabemos que essa passagem ela tem uma comparação em João, bem lembrado aqui, muito. Qualquer um de nós que já estudou um pouquinho a Bíblia vai lembrar de João, essa voz que clama no deserto. E vamos ligar aqui 40 de 1 a 3 com esse, 40 de 1 a 2 com esse 3 a 5. Qual foi o anúncio? Consolai, fiquem felizes, seus pecados estão perdoados, vocês têm um rei, vocês têm um salvador.
E ele chega, e ele vai chegar. Tanto o anúncio da chegada de Jesus, que era a chegada desse rei, como também a segunda vinda de Cristo, que é a chegada desse rei. Nós, o que fazemos aqui até a chegada de Jesus, a segunda vinda de Jesus? Estamos nos preparando para que tudo seja perfeito para a chegada desse glorioso. Quando Jesus chegar, ele vai encontrar o quê? Um monte de rua esburacada, né? Um monte de coisas erradas. Repare que nós não temos que nos preparar para ser salvo, não. O anúncio é: Ele te salvou e Ele vem. E você está preparado. Muito bonito, não é? Então esse texto que nós vamos estudar é baseado nessa ideia que nós vimos até aqui. Sabemos que fala do cativeiro que está chegando ao fim, também a comparação do nosso cativeiro que está chegando ao fim, no sentido de que nós passamos ainda por esse tempo, somos libertos por Deus. E tem uma frase aqui então, de Gruden. Deus não apenas promete libertação física da Babilônia, mas aponta para uma libertação muito maior, a vinda do Messias. Uma frase de Augustus Nicodemos: embora tenha cumprimento histórico no retorno do exílio, seu cumprimento pleno é escatológico e aponta para João Batista preparando o caminho para Jesus. O tema da nossa mensagem, então, aqueles pastores que pregam, vamos começar, né? É a preparação do caminho. É a primeira mensagem de 3 ou 2. A preparação do caminho. Removendo obstáculos para a glória. A glória, Jesus chegando em glória. Removendo os obstáculos para a glória. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai no ermo vereda a nosso Deus. Esse texto aqui, algumas vezes vai aparecer essa palavra voz. Verso 6, por exemplo, uma voz diz, clama. E em uma outra passagem aqui também. Que voz é essa, irmãos? A voz de Deus. Mas também é a voz do profeta. Que Deus mandou que o profeta clamasse. E essa voz de qualquer um de nós, que se torna um pregador, um arauto, que anuncia a mesma mensagem, nós anunciamos a salvação. E agora que você tem Jesus, foi a ser recebido por profissão de fé, não foi posta uma condição para você ser recebida, mas é que você crê em Jesus, que você se entrega a Jesus, e agora se prepare para o dia final, da profissão real ali, né? Quando estaremos recebendo Jesus. Essa voz é uma voz divina. Então tem uma frase aqui de Calvino: não é a voz humana comum, mas voz profética, carregada de autoridade divina, que ecoa através dos séculos. Voz que clama no deserto. Que deserto é esse? O deserto representa todo lugar onde a presença gloriosa de Deus parece ausente. Falando a respeito da nossa vida, nós precisamos preparar, endireitar tudo que ainda não está, digamos assim, entregue a Jesus. Nós vamos ver aqui na sequência do texto detalhadamente isso. Mas esse deserto foi literal no que se refere à Babilônia, mas também é um deserto espiritual, a condição humana.
prepare-se. Esse deserto deve ser preparado, deve ser transformado. É um imperativo. Preparai e endireitai não são sugestões gentis, mas ordens divinas que exigem ação imediata, irmãos. Diligência da nossa parte. Gente, o rei vem, nós vamos ficar desarrumados? Preparem. É uma ordem, acorda e prepara aí. A visita está chegando, né? Essa transformação radical, todo vale será aterrado, e todo monte, e todo outeiro será baixado, e o que é tortuoso se endireitará, e o que é áspero aplainará. A gente vê aqui 4 transformações específicas. Primeira, todo vale será aterrado. Repare, irmãos, o que está alto vai baixar, o que está baixo vai subir, o que está áspero vai ficar liso. Essas são as ideias aqui. Então, vale que precisa ser aterrado. O que é vale? É buraco. Aquele que está desanimado, aquele que está desesperado, levanta a mão aí. Aquele que está em depressão, esse será aplanado. Sai de baixo e vai para o reto. E o outro? Todo monte outeiro será baixado. Monte representa o orgulho humano, autossuficiência, obstáculos criados pela arrogância. Deus vai humilhar e Deus vai nivelar todo mundo. Repare, irmãos, que nós somos chamados a ser nivelados. Somos um povo que vai receber Jesus. Não tem um lá tristinho, um se achando. Todos estão ainda indo para esse nível. Tortuoso. Alguém levanta a mão? Eu acho que dá para levantar a mão umas 4 vezes aqui, viu? Porque de vez em quando você está lá embaixo na depressão, depois você está todo orgulhoso, está todo torto. Então, misericórdia, né? O tortuoso, o que significa? Caminhos representam desonestidade, engano, vida moralmente distorcida. O Senhor perdoou, o Senhor nos justificou. Não significa que nós somos santos, perfeitos. Ele nos torna, Ele nos recebe como perfeitos. Ele nos vê como santos. Mas nós somos pecadores e precisamos arrumar esses caminhos. Somos recebidos, precisamos nos transformar dia a dia. Os caminhos escabrosos que tem aqui, né? Como que é a palavra aqui? Os lugares escabrosos aplanados. A palavra escabroso é tudo que não é liso, ou seja, terreno áspero. E aqui, vocês estão vendo, tem sempre o nome eu não vou ficar lendo o nome dos comentaristas, mas aqui tem sempre o nome deles. Ele fala que esse áspero, escabroso, representa as dificuldades, os obstáculos, e que nos impede. Então, vós que clama no deserto, prepare o caminho. Se está depressão, se nivele, deixa a tristeza de lado. Se está se achando demais, se humilhe. Se está tortuoso, endireita. Se está difícil, áspero, larga os obstáculos. Tudo isso nos impede, irmãos, de ter um caminho bom. Porque muitas vezes nós não estamos vivendo a vida cristã porque nós estamos cuidando da nossa tristeza. Não estamos cumprindo a nossa missão. Ou por orgulho, ou talvez pela questão moral, né? Como viver como um cristão sem pensar na questão moral, ou pelas dificuldades. Quantos empecilhos, eu não posso ir à igreja, eu não posso fazer. Prepare. Por quê? Olha o verso 5. E a glória do Senhor se manifestará, e toda a carne juntamente a verá,
pois a boca do Senhor o disse. Voz que clama, é a voz de Isaías, de João Batista, a voz do Evangelho. O que essa voz clama no deserto? Ou seja, na nossa vida, nos lugares onde Deus ainda não é o centro. A voz que clama nesse deserto espiritual, clama: preparai o caminho. Arrependam-se, consagrem as suas vidas, e a glória do Senhor se manifestará, agora e no dia final. Quando a gente já está se preparando, né? Tendo uma vida reta diante do Senhor, não com esses desníveis todos, nós já estamos recebendo essa glória, essa presença do Senhor. Mas, irmãos, nós temos uma tarefa dia a dia. Esse tempo que nós estamos aqui não é para a gente passear, para a gente aprender coisas e comprar coisas, mas é para que a gente esteja nesse deserto, nesse caminho, nos preparando para o Senhor. E esse momento especial, nós vamos receber o Senhor. Aquele que está anunciando a paz, aquele que está dizendo que é o consolo, que nós somos salvos por Ele. E aí a gente vai continuar, uma outra oportunidade de estudar esse texto. Desafio os irmãos a lerem Isaías 40, todo o capítulo. Vamos ficar em pé? Vamos orar. Pai querido, nós te louvamos, Senhor Deus, por tão grande salvação, por tão grande amor, Deus, pois nós não merecemos, nós nem, ó Pai, seríamos nomeados próximos de ser filhos do Senhor, mas o Senhor assim o quis, nós não entendemos, ó Deus, e que agora que somos chamados pelo Senhor, que possamos escutar essa voz que grita, que dá uma ordem para nós: prepare o caminho. Que o Senhor Deus esteja endireitando, cuidando da nossa vida, nos fazendo cuidadosos, Senhor Deus, para deixar as coisas que esse mundo oferece, para buscarmos o Senhor, até o dia que o Senhor voltar, e recebemos o Senhor, recebemos a glória do Senhor. Ó Pai amado, que o Senhor Deus aplique a Tua mensagem nos nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.